em Mateus 3, versículos 16 e 17. A nossa mensagem de hoje tem como tema Conhecendo o Espírito que habita em nós. Primeiro capítulo é Mateus, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. 17. E eis uma voz dos céus, que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa palavra, nos abençoar com o conhecimento que vem dele. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nós estamos reunidos, Senhor, na Tua casa. Obrigado, meu Pai, porque mais uma vez nós podemos abrir a Santa Escritura, que é a Bíblia, e poder falar do Teu amor para conosco. Pai, te peço, Senhor, para que o Senhor nos abençoe, para que hoje nós venhamos a falar somente de Ti, meu Pai, sem filosofias humanas, sem palavras humanas, meu Pai. Que todo poder e toda palavra boa, Senhor, possa vir do teu santo céu. E, Pai, é isso que nós pedimos e te agradecemos, Senhor, por esse culto maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Bom, esse tema veio como inspiração ao meu coração, e toda essa mensagem vem como inspiração depois da Páscoa, que nós passamos agora nesse período. E após a Páscoa, o que nós ganhamos? Além de, claro, a salvação eterna, a salvação, o sangue, tudo aquilo que nós fomos lavados, curados, tudo aquilo que nós sabemos. Na Páscoa muito se fala sobre Jesus e o Deus Pai. Muito se fala sobre o Deus Filho e o Deus Pai. Mas nós sabemos que o nosso Deus ele tem três manifestações. Primeiro é bom deixar claro, nós não acreditamos em três deuses. Nós acreditamos em um Deus que se manifesta de três maneiras diferentes. E hoje a nossa mensagem, que veio ao meu coração, veio sobre falar sobre o Espírito Santo, que é, vamos dizer assim, uma parte que fica um pouquinho de lado nessa questão da Páscoa. E hoje a pergunta que Deus botou ao meu coração foi: você conhece realmente o Espírito Santo? Nós conhecemos todas as obras que nós temos garantidas por causa do Espírito Santo que habita em nós? A primeira, claro, é isso. O Espírito Santo ele habita em nós. Ele mora dentro da gente. Ele não fica saindo e voltando, porque foi esse um dos presentes que nós recebemos após a crucificação. E o Espírito Santo ele serve como um holofote em nossas vidas para Jesus. Quando nós estamos bem na nossa vida, quando nós estamos com o olhar em Cristo, quando nós estamos com a mente de Cristo, trabalhando sobre Jesus, as pessoas olham para a gente e veem que em nós há algo diferente. Isso quem faz é o Espírito Santo, é um holofote para Jesus. Mas nós temos a certeza que em alguns momentos na Igreja do Senhor, que está passando por alguns momentos diferentes, a igreja ficou baseada em sentimentos, ficou baseada em sentimentalismo, em um calafrio. Acabou que a experimentação do Espírito Santo se baseou em sentimentos. E não é isso que o Espírito Santo quer. O sentimento, claro, nós vamos deixar claro que aqui nós não somos racionalistas, nós só estamos pregando que tudo é racional, não. Nós sabemos que existem sim milagres, sentimentos, isso sim acontece. Mas a verdadeira obra do Espírito Santo, ela veio para nos dar o conhecimento. Ela veio para como está na Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como disse também no Velho Testamento, o povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, nós temos que ter a primeira percepção da gente nessa noite. O Espírito Santo, ele não faz com que você, o seu calafrio, aquele arrepio, isso não te faz um cristão. O que te faz um cristão é o conhecimento do Espírito Santo. E aqui nós vamos dando prosseguimento com a nossa mensagem, que é qual é o primeiro ponto que o Espírito Santo transforma na nossa vida? O primeiro ponto está em João 16, versículos 7 e 8. E esse primeiro ponto é o convencimento do pecado. Diz assim a palavra: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossas vidas para sermos quebrantados. Nós somente vamos ter noção do pecado quando o Espírito Santo que está dentro de nós, ele que dá esse convencimento, como está escrito ali. Ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ou seja, eu não tenho poder, falando aqui, com as minhas palavras, eu posso falar as coisas mais bonitas da vida, mas
Eu não vou te convencer que você é um pecador e que você precisa mudar o seu jeito de viver. Não. Quem faz isso dentro de você, que transforma as minhas palavras em ação dentro de você, é o Espírito Santo. E essa é uma das obras maravilhosas que nós vemos dele, agindo sobre nós. É porque é maravilhoso quando você vê alguém que estava perdido, quando alguém toma essa consciência de que ela precisa mudar o jeito de vida dela. Quando ela se convence de que o que ela está fazendo e para onde ela está indo é errado. O Espírito Santo ele transforma o seu caminho. É isso que Deus faz em nós. Então, quando você tem esse presente que Jesus que nos deu, nós estamos convencidos do pecado. Se ele não agir, se o Espírito Santo não agir, o pecado vai ficando comum na nossa vida. Nós vamos justificando os pecados com nossas palavras. Nós vamos, isso daqui é só uma coisinha, um belisquinho, não vai dar nada. Não, isso daqui é só uma saidinha, não vai mudar nada. Mas quando você tem o Espírito Santo na sua vida, o que você faz? Nós somos falhos, claro. Quando nós erramos, a gente fica com aquela consciência pesada, a gente fica assim, poxa, realmente isso que eu fiz não é legal, não quero fazer de novo. Ou então você, não, eu vou. Aí quando você está quase chegando lá, você pensa, olha, isso daqui não é um passo bom para eu tomar, porque isso aqui é pecado. Isso, quem faz em você, quem convenceu você que aquilo ali é ruim, é errado, é pecado? O Espírito Santo. Tanto que está lá em Efésios 4. Paulo disse, não entristeçais o Espírito. O Espírito, ele está dentro de nós e ele está vendo tudo que a gente está fazendo. E como Paulo disse, ele fica triste sim. E isso que é o que faz conosco quando nós pecamos. Quando nós ficamos tristes, abatidos depois que nós erramos, isso é o pecado. Então, resumindo aqui, o convencimento do pecado em nós, quando nós estávamos separados do mundo, quando nós estávamos longe de Deus, quem nos trouxe para perto dele nos convencendo? O Espírito Santo. Segundo ponto, que agora nós vamos ver aqui. O Espírito Santo é quem nos regenera. Aí você vai perguntar, o que é isso? Bom, você já é uma pessoa que estava longe da igreja, ela foi convencida a entrar na igreja, ela entrou. Agora, quem vai transformar a vida dela, na ação dela, de tirar da onde ela estava, de tirar da sujeira, de tirar da parte ruim do mundo, quem vai regenerar ela é o Espírito Santo, mais uma obra do Espírito Santo sobre ela. O que o Espírito Santo faz? A maior transformação que nós temos não é aquela de fora, não é o exterior. Não é quando você vê um cristão quebrantado, regenerado, que ele fala assim, eu fumava, eu bebia, eu usava droga, eu andava na prostituição, eu fazia tudo isso. Essa não é a maior obra do Espírito Santo. A maior obra do Espírito Santo é a que está dentro dele. É quando ele percebe que ele tem que dar o melhor dele para Cristo Jesus, porque a obra da salvação em cima dele foi muito melhor, é muito mais do que nós podíamos imaginar, do que só uma obra externa, do que só uma obra de fora. Então, quando nós somos novas criaturas, essa é a regeneração do Espírito. Se o Espírito Santo pode tirar as pessoas, só o Espírito Santo pode tirar as pessoas de onde elas estavam e lavar a vida delas. Só o Espírito pode fazer isso. E isso nós ganhamos quando nós estamos sendo habitados por Ele. Isso é maravilhoso, porque nós vemos muitas maravilhas de Deus na nossa vida e quando nós vemos uma conversão total de uma pessoa, e nós ali vemos o poder de Deus sobre ela. Aquilo ali é maravilhoso, quando a pessoa está contando os ensinamentos dela, os livramentos que ela teve no mundo. Você vê que mesmo no mundo, a pessoa, muitas vezes, ela teve livramentos que ela nem sabe como que ela teve, e mesmo ela longe, vamos dizer assim, da casa de Deus, mesmo ela longe da igreja, do lugar, do templo, Deus ali já havia agindo na vida dela. Isso é o Espírito Santo. E mais um terceiro ponto aqui importante para nós vermos sobre essa mensagem de hoje, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. E o terceiro ponto é, o Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo. Aqui a gente vai entrar numa ala um pouco mais teórica da parte da Bíblia, vamos dizer, uma coisa mais dominical aqui da nossa igreja. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Quando nós lemos isso, o que nos dá a entender? Bom, nós fomos batizados pelo Espírito, você fica meio confuso. Mas o que quer dizer é isso daqui. O Espírito que está dentro de nós, ele é como se fosse, vamos botar numa maneira aqui bem humana e bem simples da gente entender. Ele é como se fosse uma cola que está nos deixando perto do corpo de Jesus. O Espírito Santo é como se fosse uma argamassa
quando você está construindo ali, botando um tijolinho sobre o outro. Então, sendo nós agora batizados pelo sangue, nós estamos inseridos na videira verdadeira, que é Jesus. Então, o Espírito Santo nos mantém colados em Jesus, ele nos mantém perto de Jesus. E agora, nós perto de Jesus, batizados por ele e grudados em Jesus, num modo mais banal assim de dizer, nós damos o quê? Nós damos o fruto dessa videira verdadeira, desse espírito, dessa árvore, que como nós estamos colados. E só conseguimos isso graças ao Espírito Santo. Nós só mudamos as nossas características, nós agora estamos começando a dar uma nova roupagem para a nossa vida, nós agora estamos começando a mudar os nossos atos. Isso é graças ao freio que o Espírito Santo bota em nossas vidas. E ele nos faz nos livrar do nosso antigo eu. Isso que é agora, isso é tão maravilhoso por causa do Espírito Santo. Por quê? Porque ele vai nos grudando no corpo de Jesus a ponto de nós tomarmos novas características de nós. Por isso que agora nós temos um fruto novo. Nós não vamos mais olhar para o pecado e pensar, eu quero ficar ali, eu quero viver ali. Não, porque isso não faz mais parte do nosso eu. Isso não faz mais parte de quem a gente é. Porque agora a gente mudou o nosso fruto. O nosso fruto agora são para coisas boas, aqueles frutos que nós conhecemos, que nós já vemos na Bíblia algumas vezes. Então, ele transforma a nossa mente. E agora, com nós transformados e próximos de Cristo, nós podemos usufruir da boa e agradável vontade de Deus dentro de nós. Como diz lá em Romanos 12, é com o conhecimento que nós vamos chegando nisso, é com o conhecimento da palavra que nós vamos mudando e se aperfeiçoando para que nós possamos usufruir disso. É com oração que nós vamos aperfeiçoando o nosso espírito. É a oração, é um fruto. Aí, quando nós vamos conhecendo cada vez mais, nós vamos querendo adorar, nós vamos querer usar os dons que nós recebemos de Deus. Então, isso que nos faz uma habitação de Deus. O Espírito Santo faz com que nós sejamos habitação de Deus. No Antigo Testamento, o Espírito não habitava o povo. E é isso que nós vamos ver no próximo ponto, que é: através do Espírito Santo, nós somos habitação de Deus. Quando nós voltamos ao Velho Testamento, a gente vê, por exemplo, quando Israel saiu da escravidão no Egito. O que Deus fez para Deus dizer que estava no meio deles e andando com eles no deserto? Deus falou assim: construam para mim um tabernáculo de tal jeito, e tem tudo lá na Bíblia, as medidas, tem tudo que ele queria em cima, os querubins em cima, de qual jeito que ele queria, a largura, a altura. Isso foi para o quê? Para que, quando os profetas estivessem ali falando com Deus, o Espírito Santo vinha e habitava entre eles através do tabernáculo. E, por exemplo, quando o tabernáculo foi roubado, Deus fez o quê? Os israelitas foram instruídos a construírem o Templo de Salomão. Demorou um tempo, eles conseguiram construir o Templo de Salomão. A partir daquele momento, o Espírito de Deus falava com os profetas, o Espírito descia sobre os profetas, e os profetas passavam para o povo o que Deus queria. Aí o Templo de Salomão foi destruído. Eles construíram outro templo. Esse templo também foi destruído. Mas aí veio quem? Veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nos transformou em tabernáculos vivos. Hoje nós temos a presença do Santo Espírito de Deus dentro de nós. Isso é maravilhoso. Isso é a obra de Deus dentro de cada um de vocês. E isso nós só vamos conseguir como? Com o conhecimento, com a palavra, adorando a Deus, lendo a palavra, orando, falando com Ele. Isso é maravilhoso. Olha só, nós estávamos lá sujos, separados, cansados, totalmente gastos no mundo. Deus nos olhou como se nós fôssemos a melhor coisa da vida dele. Ele nos olhou como primícia e botou um espírito dentro de nós. Agora, nós vamos olhar para essa parte que é maravilhosa na Bíblia. O Espírito Santo, ele é o nosso presente. Através da morte de Cristo, nós ganhamos um presente. Isso está lá em Romanos 8, versículo 11. Olha o tamanho desse presente que Deus deu para nós. Não é qualquer presentinho, não. Vamos ler. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Vamos dar uma glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita.
O Espírito Santo, ele é um selo em nós, de que nós fomos justificados, de que agora nós estamos destinados a um santo lugar, a um santo lugar que nós vamos poder olhar a glória de Deus com os nossos olhos. É a marca que nós temos de um dono. É igual quando, por exemplo, mal comparando, um fazendeiro, ele tem o seu gado todo, o que ele faz? Ele dá aquela espetada com fogo na ponta, que é para marcar, para dizer, ele bota as iniciais dele lá, e foi isso que Deus fez com nós. Dentro de nós tem as iniciais dele, de Jesus Cristo, que nós fomos marcados e separados para ele. Um dono, é isso que nós temos. Quando ele disse, está consumado, vamos dizer assim, quando ele disse, está consumado, a nossa conta foi paga naquele momento. Mas ele não somente pagou a conta. Não é como se, por exemplo, nós estivéssemos lá no banco e a gente está devendo R$1 milhão. Veio alguém, esse alguém é Jesus, botou na nossa conta lá 1 milhão. Agora a gente pagou a dívida, a nossa conta é o quê? É zero. A gente estava com menos 1 milhão, a gente ganhou 1 milhão, a nossa conta agora está zero. Não. Mas Deus não somente fez isso. Por quê? Porque Ele é 100% bom. Ele não ia deixar uma coisa pela metade. A partir do momento que Ele disse está consumado, além dele pagar a dívida, Ele nos abençoou com um espírito desse. Ele nos abençoou com o espírito que estava dentro dele e agora foi derramado sobre nós. E agora nós temos não só a dívida paga, mas hoje nós temos crédito eterno na nossa conta, porque agora nós vamos olhar para Ele quando nós chegarmos no céu. O Espírito Santo que nos santifica. Aquilo que a regeneração começou, como nós vimos no nosso segundo ponto, a gente viu que o Espírito Santo nos regenera. Mas não só isso. Quando nós terminarmos aqui o nosso tempo na nossa terra, o nosso Espírito é que vai nos santificar. Ou seja, é o Espírito Santo que vai nos levar aos céus. Quando nós chegarmos lá, nós vamos estar lavados e sem nenhum pecado. Por quê? Nós fomos santificados por esse Espírito que foi derramado em nós e nos faz melhorar a cada dia. Cada dia nós estamos melhorando e é graças ao Espírito Santo. Nós sempre estamos querendo aprender mais da palavra, nós sempre estamos querendo aprender mais de Cristo, nós sempre estamos querendo orar melhor, fazer um louvor melhor, fazer uma moradia melhor do Espírito Santo. É isso que nós somos. Isso quem faz é o Espírito. E, chegando agora, num último ponto da nossa mensagem, que é o 6º ponto. E agora vem um ponto para a gente encerrar e ver qual que é a tomada de decisão que Deus quer que Ele faça em nossas vidas, que é, primeiro, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja. Depois, Ele envia a igreja ao mundo. E nós vamos ver isso em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E chegou nos confins da terra, né? Chegou aqui na pontinha do Brasil, em Cabo Frio, chegou a mensagem do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não sabemos o que falar, quando nós não sabemos como orar como convém, quando nós não sabemos falar certo ao Espírito Santo, Ele está dentro de nós sempre intercedendo a Jesus, falando o que nós queremos, falando o que nós precisamos, através dele que muitas vezes nós não sabemos como acontece uma bênção, porque às vezes a gente não sabe pedir como convém, mas a gente recebe graças ao Espírito que habita em nós. E nesse capítulo está bem explícito que é nosso dever propagar a palavra através do mundo. É o nosso dever avançar com que o reino de Deus possa avançar sobre a terra. Eu vi um corte interessante, até me lembrei agora, daquele pastor, o historiador Rodrigo, que ele estava conversando com um rapaz que é ateu, e ele falou assim, se você tiver certo, quando a gente morrer, falando para o ateu, se você tiver certo, quando a gente morrer, o que vai acontecer? Vai todo mundo fechar o olho, nunca mais a gente vive, nunca mais a gente vai ter nada. Isso é a visão do ateu, né? Quando morreu, fechou o olho, acabou, ali mesmo. Aí o cristão falando, mas olha, o que eu tenho para falar, se eu tiver certo, a bênção e a recompensa vai ser maravilhosa. Porque se eu tiver certo, quando a gente fechar o olho, imediatamente a gente vai ser transportado
e ver a glória de Deus nos nossos olhos, a gente não pode ficar calado vendo isso. A gente não pode... Não é porque... Isso daqui é muito bom para morrer conosco. A gente não pode ficar quietinho falando, quando eu morrer eu vou ter vida eterna. Não é tudo isso, né? Não, é muito bom, isso é ótimo. Ou seja, a gente tem que propagar a palavra. É isso que o Espírito está falando com nós ali em Atos capítulo 1. Olha só, é até os confins da terra. Eles nem sabiam direito onde que ia chegar a terra, eles nem tinham acesso às grandes navegações. Isso aconteceu 1.500 anos depois deles. Eles nem sabiam que existia Brasil, América, nada disso. E ali mesmo eles já falavam, até os confins da terra, vamos levar, vamos pregar a palavra, vamos ousar na palavra de Deus, vamos querer mais, vamos estar mais próximos do Todo-Poderoso. É isso que Deus quer de nós. É isso que o Santo Espírito dentro de nós, ele fica implorando. Muitas vezes eu sei que a gente fica querendo aprender da palavra, a gente fala, vou ver um pouquinho aqui de alguma coisa da palavra. Aí você vê lá 10, 15 minutos, tá bom já por hoje, né? Já está o suficiente, já aprendi o suficiente, vou ver outras coisas. Não, vamos querer mais um pouquinho. Eu sei que às vezes é chato a gente querer ficar falando esse tipo de palavra, porque muitas vezes hoje aqui no nosso país e ao redor do mundo, a gente não vê pregações mais assim, vamos buscar, vamos se afastar do pecado, vamos vivificar o Espírito Santo dentro de nós. A gente não vê mais muito isso, a gente vê aquela palavra, aquela teoria da prosperidade, a gente vê a inflação do ego do ser humano, o ser humano é um coitadinho, tadinho, não. E é a palavra que Paulo, muitas vezes ele falou, e ele tem muita certeza do que ele falou, porque está na Bíblia, que é, não vamos deixar a chama do Espírito Santo apagar. Porque nós sabemos que o Espírito Santo, ele habita em nós e ele não sai de nós. Mas ele é como se fosse, vamos fazer uma alusão humana, ele é como se fosse um músculo. Por exemplo, se você pegar uma garrafa de 5 quilos e botar ela para você ficar segurando, se você não tiver treinado, daqui a 3 minutos vai começar a tremer seu braço, vai começar a tremer seu antebraço, seu bíceps, seu ombro, vai ficar tudo cansado, queimando, vai começar a arder e você não vai aguentar aquela prova. Mas a partir do momento que você consegue exercitar o seu corpo, você sai da condição que você está agora, você aumenta o seu cardio, você melhora a sua condição cardíaca, você melhora a sua condição do seu bíceps, do seu antebraço, do seu ombro. Isso é a fé. A partir daquele momento, você vai melhorar o quanto tempo você vai aguentar naquela prova. Você vai conseguir segurar aquela garrafa, o que seja de 5 quilos, vamos dizer assim, você vai conseguir segurar. Na primeira vez você vai aguentar ali 4 minutos. Depois você vai aguentar 8, 10, 15. E assim vai. Isso é exercitar a fé e não deixar o Espírito se apagar dentro de você. É isso que Deus quer de nós. É para que, através da oração, do conhecimento, nós possamos fazer com que o Espírito possa cada vez mais ser fogo dentro de nós, como diz na palavra, ser aquela chama que arde e faz você querer mais. O Espírito de adoração e essa chama acesa dentro de nós, para que o Espírito não venha adormecer. Bom, então, resumindo a nossa mensagem hoje, alguns pontos do Espírito Santo que nós vimos que é muito importante para nós. É claro que aqui não tem todos, e eu ainda não tenho capacidade para levar todo o conhecimento que tem nas escrituras para nós aqui na igreja. Mas eu tenho certeza que esses pontos que foram elucidados aqui hoje, na minha cabeça, são os pontos principais, são os pontos mais importantes que o Espírito botou dentro de nós dentro de mim, para que eu possa trazer nessa noite. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é isso. Isso ficou muito na minha cabeça. Não vamos deixar com que a chama do Espírito apague. O Espírito Santo habita em nós, mas vamos exercitar ele. Vamos fazer com que essa chama possa pegar, explodir e queimar quem está à nossa volta, vamos dizer assim. Vamos fazer com que todos venham a ser tocados pela chama do Espírito. Vamos fazer com que esse Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, que está dentro de nós, olha que palavra sensacional, isso está dentro de nós. Vamos fazer com que essa chama possa arder cada vez mais nos olhos da gente e que nós possamos atingir os confins da terra com essa mensagem. Amém, irmãos? Então essa é a minha mensagem de hoje. Assim seja, assim diz o Senhor.